Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam sua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me libertou. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor, dizendo: Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. E dizemos: minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me libertou. Me libertou. Me libertou. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Eu sou o teu, tu és meu, e seremos juntos para sempre. Eu sou teu, tu és meu, e seremos juntos, juntos para sempre. Juntos, juntos, juntos
Senhor Jesus, te somos gratos pelo caminho que o Senhor construiu, pelo Espírito que o Senhor enviou, pela direção que o Senhor nos dá para seguirmos por esse caminho. Obrigado, Senhor, porque nós não teríamos condições, Senhor, de caminhar em retidão. Nós não teríamos condições de nos achegar a Deus, mas o Senhor fez esse caminho para nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos o nome e, Senhor, clamamos que o Senhor seja a nossa direção hoje aqui. Que o Senhor esteja à frente, nos orientando, abrindo o nosso entendimento para que a gente possa ter uma reunião proveitosa, Senhor, onde o seu nome seja louvado e onde nós nos aproximemos mais, Senhor, de Ti, da Tua verdade, da Tua palavra, Senhor, e uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém. E aí, pessoal, boa noite. Hoje, essa é uma música um pouco mais... que em vista das outras que a gente costuma tocar, ela é nova, né? Não é muito nova, não. Mas é uma música mais moderna, digamos assim. Do Livres, Fez um Caminho. Eu gosto muito dessa música, a Dani sabe. É uma das minhas músicas favoritas, assim. Ouço muito, canto muito. Sou apaixonado por essa canção e pela mensagem que ela carrega, pela força dessa mensagem, né? De que o Senhor Jesus construiu essa via, né? Fez um caminho para que nós pudéssemos chegar até o Pai, o que era impossível, né? Se dependêssemos das nossas forças, da nossa retidão, da nossa moral, do nosso caráter e tudo mais. Então é uma música que me emociona e que tem uma letra muito profunda e muito verdadeira, né? Muito bíblica de verdade. O texto que eu quero trabalhar hoje está ali na carta aos Gálatas, no capítulo 5, os versos do 1 até o 18, tá? Eu vou ler aqui para vocês. É uma introdução, tá, pessoal? A gente vai fazer uma série falando sobre o fruto do Espírito, e a gente começa com esse texto aqui, dando uma introdução, vamos dizer assim, o contexto em que o fruto do Espírito vai aparecer, né? Muito bem, vamos lá. Eu estou lendo aqui na NVT, tá? Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Pois que se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós, que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam
esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida em um único mandamento: ame a seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso eu digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os desejos de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Esse texto é o capítulo que antecede, né, o contexto que antecede o fruto do Espírito. E eu achei importante a gente começar por ele, na hora de falar sobre fruto do Espírito, porque para a gente ter uma base de onde veio essa ideia de obra da lei, obra da carne e fruto do Espírito, né? Então, bom, primeiramente, Paulo está trazendo a liberdade com a qual Cristo nos libertou. O tema que ele está falando é a liberdade. Agora, tem até um político que usa isso de slogan, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? A Bíblia fala muito disso. Jesus falou disso, os apóstolos escreveram cartas falando acerca da liberdade para a qual Cristo nos libertou. Agora, que liberdade que é essa? Cristo nos libertou de quê, resumindo? Né? Muitas vezes você ouve a pessoa tentando evangelizar alguém, né? Fala, Jesus quer te salvar. A pessoa fala, mas eu não preciso ser salvo, eu tô bem, eu tô legal assim, né? Porque ela não sabe que ela é escrava. E aqui Paulo vai falar do que essas pessoas, os Gálatas, foram libertos. Do que eles foram libertos? Da lei, né? Da própria lei, da própria religião. Então, num dos trechos aqui, ele diz assim, volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. O que ele está dizendo? Que a lei é uma carga pesadíssima. A lei, a justiça própria, né, aquela que nós podemos alcançar com uma retidão de conduta, é uma carga pesadíssima, ninguém pode suportar isso. Jesus diz que os fariseus colocavam cargas pesadas demais sobre as pessoas que nem eles conseguiam carregar, né? E essa carga era exatamente a lei, porque eles pegavam a lei e transformavam ela em jugo para os outros. Forma de condenar o meu vizinho, de dizer que ele é errado, né? A lei acabava servindo para isso. Então, Paulo vai dizer aqui que Cristo nos libertou dessa carga pesada da lei. Agora, o curioso é que nós frequentemente queremos voltar à lei. A gente quer recosturar o véu, né? Quer voltar, e a gente cai da graça nesse processo. Aí é o que Paulo escreveu, pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Olha que louco isso, a pessoa na verdade ela está tentando agradar a Deus, fazendo o que ela acha que Deus quer que ela faça. E ao invés de se aproximar de Deus, ela está se afastando de Deus. Olha que loucura. Parece um contrassenso, né? Parece um absurdo. Ao invés de eu me aproximar de Deus, eu estou me distanciando de Deus, porque eu estou anulando a cruz de Cristo. Ele vai dizer mais para frente que o legalismo não vem de Deus. Ele diz assim, certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois ele os chamou para serem livres. Olha que coisa interessante. Na intenção de agradar a Deus, as pessoas se afastam de Deus, porque elas criam um monte de barreiras entre elas e Deus, e entre o próximo e Deus, e entre eu e o meu próximo.
a gente está se afastando achando que está religando. Então, Cristo nos libertou da lei. Agora, para quê? Para que foi que Cristo nos libertou? Né? Eu diria, e com base nesse texto, que ele nos libertou para o amor. Olha só, o texto termina dizendo que o que importa é a fé que se expressa no amor. O que importa, o mais importante, é a fé expressa através do amor. Foi para isso que Cristo nos libertou, para que a gente caminhasse pela fé expressada através do amor. Como é que a fé se expressa? Tiago vai dizer, por meio de obras. Se não tem obra, a fé está morta. A fé se expressa em obras, ela se traduz em obras, ela se comporta através de obras. As obras são, eu já falei isso algumas vezes, né? Volto a repetir, as obras são um sinal vital da fé. Onde há fé, as obras se manifestam. E que obras são essas? As obras de amor. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Num outro trecho, ele vai resgatar o maior mandamento, né? Ele vai dizer que Cristo nos libertou para que nós servíssemos uns aos outros em amor. Então ele vai dizer assim: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Curioso também, muitas vezes eu vi as pessoas usarem esse texto no sentido de não abusar da graça. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo não usar essa liberdade para ignorar a necessidade do meu próximo. Eu não ganho o céu por boas obras. As boas obras não são suficientes. Eu posso distribuir sopa a vida inteira e ainda assim isso não me garante a salvação. Mas eu não devo usar, né, dessa liberdade que Cristo me dá de fazer e não fazer para satisfazer só a minha vontade, para me tornar um egoísta que vive centrado só em mim mesmo. Mas eu deveria usar essa liberdade para servir aos outros. Jesus, quando encontra pessoas doentes no sábado, ele se vê diante de um dilema. Ele cura e quebra o mandamento, ou ele ignora a causa da pessoa, a dor dela, para seguir o mandamento. E qual escolha ele faz? Transgride o mandamento. A pessoa é mais importante. A liberdade deve ser usada para servir os outros em amor e não para eu viver do jeito que eu quero, satisfazer a minha natureza humana, né? No modo egoísta. Então, Cristo nos libertou para expressarmos a fé pelo amor, Cristo nos libertou para servirmos uns aos outros em amor, e por fim, Cristo nos libertou para sermos guiados pelo Espírito. Esse é o trechinho mais longo que eu vou ler. Ele diz assim: por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O Senhor nos chama a sermos guiados pelo Espírito. Jesus disse isso para Nicodemos, que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Assim como não se sabe o vento de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Então nós somos chamados a
nos preocuparmos menos, né? A não sermos guiados pela nossa mentalidade ou pela nossa, o que nós achamos ser certo ou não, mas sermos guiados de forma livre pelo Espírito. Que ele possa nos orientar, nos guiar de forma livre. Porque, na verdade, essa preocupação nossa, né, com o que vamos fazer, com o que vamos comer, com o que vamos vestir, já está em outro discurso de Jesus lá, bem próximo daquele que a gente leu, né, recentemente. Nossa preocupação com o futuro sempre nos coloca em situações complicadas. Além de nós não sabermos como lidar com isso, né? Nós ainda corremos o risco de ficarmos doentes mesmo, né? A nossa preocupação com o amanhã, a ansiedade, sermos guiados por essa ansiedade, né? O Senhor Jesus nos chama a sermos guiados pelo Espírito, a confiar que Ele sabe o que está fazendo e nos entregar completamente. Então, o Senhor nos libertou para expressarmos a fé pelo amor, para servirmos uns aos outros pelo amor e para sermos guiados pelo Espírito. Concluindo, a liberdade, né, aquela liberdade humana, é uma ilusão. Ou a gente atende à carne, ou a gente atende ao Espírito. Nós ou nos sujeitamos à nossa natureza humana caída, ou nós nos sujeitamos à vontade do Espírito. Apesar de algumas vezes o legalismo ter uma aparência de espiritualidade, parecer que a pessoa é muito espiritual porque ela é legalista, porque ela acorda todos os dias tal hora para orar, porque ela faz jejum não sei quantas vezes por semana, porque o modo dela se vestir é um modo específico, porque a alimentação dela é uma alimentação específica. Apesar disso soar de modo muito espiritual, esse texto de Paulo está dizendo que isso é oposto à ação do Espírito Santo em nós. Se eu sou guiado pela lei, eu já caí da graça. Por outro lado, se a gente se pauta pela lei, a gente também pode correr o risco de achar que está quase pronto. E como diz o Tim Keller, né, o evangelho não existe para me fazer um ser humano melhor, né? Ele existe para me matar. A gente pode se seduzir muito por essa ideia de que nós só temos um pequeno defeito a ser corrigido, um pequeno problema a ser corrigido. Se eu me olho no espelho e observo a lei, muitas vezes eu não vou notar falhas tão graves assim. Eu sempre cito esse exemplo, que é um exemplo muito explícito, o exemplo do jovem rico, né? Ele diz que observava a lei desde criancinha. E Jesus revela que, na verdade, ele não observava tanto assim. Porque a nossa tendência é olhar para as áreas em que a gente está mais confortável, né, na observância da lei, e ignorar aquelas que nós não estamos. Então a lei se torna uma desculpa, um pretexto. Puxa, só tô com esse probleminha aqui. Aquela pessoa lá é torta. Aquele irmão ali é todo complicado. Eu não, né? Então o moralismo, além dele me afastar, né, me derrubar da graça, ele também me serve de uma desculpa para permanecer no lugar que eu estou, acreditando que eu sou quase igual a Jesus já. Estou quase lá, né? E quando nós reconhecemos nossa condição, nós somos libertos dessa ideia, libertos dessa tentativa de se justificar diante de Deus. Você sabe que quando nós chegarmos diante de Deus, eu duvido muito que Deus vá nos perguntar se nós lembramos quantas vezes nós pecamos. Ou aquela história, né, que a gente ouve sempre, né, vai mostrar num telão todos os seus pecados, todas as mentiras que você contou. Eu duvido muito que isso vai acontecer, queridos. Duvido de verdade. Sabe por quê? Porque nós fomos revestidos pelo sangue de Jesus. Ele que nos fez aceitáveis diante de Deus. Não é a nossa retidão de conduta
que nos leva a Deus. Essa relação está invertida. Na verdade, nós andamos em boas obras porque Ele preparou essas boas obras para que nós andássemos. Eu ando em retidão porque Jesus me livrou da carga da lei. Então não faço isso para merecer, mas pelo contrário, eu faço isso em reação, em gratidão. Eu sei o que Jesus fez por mim. Eu sei qual é a minha condição natural. Eu sei, sem Jesus, quem eu sou. E aí isso me liberta dessa minha tentativa de tentar provar para Deus que eu sou bom, sendo que é mentira, eu não sou, né? É isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre esse texto. Eu pretendo avançar nele, falar das obras da carne e do fruto do Espírito nas próximas reuniões. E aí vamos entrar nos pormenores, né, desses dois temas, obras da carne e fruto do Espírito. Eu queria muito que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, entendendo que o Espírito nos livra das obras da lei. Você poderia compartilhar, veja se não é muito invasivo isso que eu vou falar. Você poderia compartilhar algo do qual você se viu liberto no momento em que você percebeu o alvo da graça de Jesus? Compartilhar, comentar, ou experiência sua, ou de alguém que você conhece, como é que essa lei se manifestava antes da gente conhecer a graça de Cristo e da qual nós fomos libertos. Queria muito que a gente participasse aí, pode abrir o microfone, compartilhar com todos. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, obrigado, porque se você chegou até esse vídeo é porque você assistiu a mensagem inteira e você viu que eu termino ela fazendo uma provocação e alguma pergunta. Então no final dessa reunião a gente tem aí um papo que vai muito mais longe, né? Se você quer participar dessa conversa também, a principal forma é você comentando aqui embaixo. Você pode responder a pergunta que eu fiz, a provocação que eu fiz e desenvolver também uma conversa aqui. Agora, se você gostaria de participar dessa conversa ao vivo, você deve acessar o link igrejapresente.com/reunião. Através desse link, você vai ter acesso a um formulário em que você preenche alguns dados. É muito simples, pessoal. Você vai responder essas perguntas para que eu possa gerar um link para você participar da reunião com a gente ao vivo. Essas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas através da plataforma Zoom. Enquanto isso, você pode ter acesso através desse link aqui à nossa playlist com todas as reuniões da Igreja Presente e neste link aqui se inscrever no nosso canal. Eu recomendo que primeiro você se inscreva no canal e depois acesse as nossas reuniões. Beleza? Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.